Foi. Palpites? O que você acha que é, João? Justiça. Justiça? Tem a ver. Tem bastante a ver com justiça. É a imagem do que deveria ser Jesus, mas claro, não é Jesus. Num tribunal, tipo, num júri, num fórum, participando, alguma coisa, e um monte de gente olhando para ele. Ele é o centro das atenções. E essa imagem, você falou de juízo ou justiça, é exatamente a imagem, o ambiente, a cena, o filme que a gente tem que ter em mente hoje. Porque o assunto é justificação. Este é um dos assuntos mais importantes que a gente já estudou até agora, talvez o mais importante até agora, porque ele é como que o centro do assunto da Bíblia, assim, as coisas mais importantes que a Bíblia nos apresenta, uma delas é justamente a justificação. A justificação, ela é muito importante e é, por exemplo, como eu posso falar? Se você pegar textos muito famosos, tem um texto muito famoso, você pega Romanos 8, que começa a falar o seguinte, ó. Por exemplo, quando o pastor fala no final do culto, se Deus é por nós, quando você escuta isso, o que você acha que o texto está dizendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tipo assim, protegido. Nós é protegido. Blindado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas a impressão que tem é essa, né? Esse texto é muito famoso. Que é aquele que deposita naquele que fortalece. Fora de contexto. Nada a ver também. Fora de contexto não tem nada a ver, tipo, posso tudo. Se Deus, olha só, é Romanos 8, capítulo 30, verso 30. Não, 31. Que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quando você escuta, se Deus é por nós, quem será contra nós? A impressão que tem é tipo assim, mano, tipo assim, eu estou andando com um super-herói do meu lado que realmente me protege, e se ele está comigo, filho, não tem conversa. Sabe, tipo, quando você apanha e fala assim, eu vou falar com meu pai? Tipo, seu pai é Deus, e ele vai lá e quebra a cara daquele cara que bateu em você na escola, porque Deus é por você, não tem nada a ver. Isso é verdade, mas não é isso que o texto fala. Se a gente pegar uma outra tradução que é mais comum, fala assim, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? No 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Enfim, quando a gente... Este é um dos textos mais famosos da Bíblia, mais importantes da Bíblia, e ele fala sobre justificação. A gente vai entender o que é justificação. Se você não entendeu nada do que eu ensinei até hoje, do que o João me ensinou nada, se você entender isso aqui, para mim já é suficiente, tá? Então, o que vem na sua palavra quando você, na sua mente, quando você escuta a palavra justo, por exemplo? Justo. O que é justo? O que vem na sua mente? O que você imagina? Justo. Justo, ele tem duas coisas que vêm
na minha cabeça. Duas coisas que, no final das contas, é quase que a mesma coisa. Justo é algo, por exemplo, apertado. Uma camiseta justa. Sim. Um tênis justo. É aquilo que se encaixa muito bem. É uma coisa que é moldada, tipo assim, fica justinho. Né? Perfeito, encaixado legal. Mas justo também tem aquele negócio de você pensar, pô, justo é um cara justo, um cara que. Um jogo justo. Um jogo. Jogo justo, por exemplo. Pode ser, tipo, sabe perder. Ou ele não quebra as regras, é uma pessoa justa. Só que isso, tanto a roupa justa quanto a pessoa que não quebra regras, que é uma pessoa justa, a pessoa que não quebra regra é a pessoa que se encaixa nas leis, que se encaixa no molde. E a roupa, da mesma forma, existe um corpo e ela é justa. O que é essa roupa justa? Ela encaixa no corpo. Ou seja, ela é justa. A ideia é essa. E quando você fala de justificação, o que vem na mente? Justo é uma coisa. Justificação tem a ver agora, não é mais um adjetivo, mas é um verbo. Justificação não é algo justo, mas é a ação em torno da justiça. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra justificação? Eu não vou falar agora porque senão eu vou dar spoiler da aula. Mas justificação. Quer dar um palpite? Não? Será que é tipo um processo de justiça? Processo. Então, o cara está em processo de justificação, entendeu? Então, aí é que está, olha para você, eu vou falar sobre isso, mas é uma coisa que você trouxe à mente. A gente falou nas duas últimas aulas sobre regeneração, como falou, e a outra era sobre fé, acho que era fé. Mas vamos falar da regeneração. A regeneração, não, regeneração não, vamos falar da santificação, que vai ser daqui uma ou duas aulas. Santificação é um processo, não é algo imediato. Regeneração, que foi a aula passada, é imediato. Regenerado é uma pessoa que nasce de novo, imediatamente. Não há um processo de regeneração. Tipo assim, o que é regenerar? Eu sempre faço esse exercício com vocês. Divide a palavra. Regenerar ou gerar. Gerar é produzir alguma coisa. Tipo, a Jalice e a Carol geraram uma criança. Só que esse processo de gestação é um processo. A criança é fecundada ali, o óvulo com o espermatozoide, vai lá e começa a crescer aquilo ali. Existe um processo de geração daquela criança. A regeneração de Deus não tem esse processo de ser uma sementinha, aí vai crescendo. Não, imediatamente você nasce de novo. Regeneração, nova criatura, regenerar, nova geração. Imediatamente isso acontece. O que implica nisso? Não sei se vieram na aula passada, acho que não chegou a falar, se não me engano, até a aula foi. A regeneração traz em nós o início dos processos de santificação, que é o quê? A partir do momento que eu sou regenerado, que o Espírito Santo de Deus me torna uma nova criatura, eu já não tenho mais prazer nas mesmas coisas que eu tinha antes. Eu já começo a me sentir mal com algumas coisas que eu fazia antes. Eu começo a perceber que as minhas vontades, as minhas ideias começam a mudar. Só que essa mudança, ela acontece imediatamente, só que eu vou progredir em santificação. Mas enfim, você falou, justificação, parada aqui. Por exemplo, eu fui acusado de tal coisa na justiça e existe um processo correndo por fora. E o advogado vai trabalhando, não sei o que, e eu vou sendo justificado. Não existe isso. Quando alguém, por exemplo, é declarado justo em algum tribunal, enquanto ele não é julgado, sendo inocente ou culpado, ele está sendo acusado.
Ele é acusado de um crime, enfim. Mas, vamos lá. Não tem muito a ver com isso aí, mas é uma boa ideia que você trouxe para a gente discutir sobre isso. A doutrina da justificação, como diz Hernani Dias Lopes, é o ponto central da salvação e da vida. É aqui que mora o xiriguidum do negócio. Sabe o que é um xiriguidum? Também não sei, mas é isso daí que mora. Não que esse seja um assunto mais importante do que outros, mas esse assunto ele tem um destaque muito claro e importante em toda a Bíblia. Além de ser um ponto de extrema importância, é também um dos assuntos mais relevantes da reforma protestante. Pois a reforma, ela veio contra a Igreja Católica, que pregava uma justificação baseada nas obras e nos sacramentos da igreja. Então, aí eu não estava lá. O Manu estava lá, que eu falei sobre isso lá em casa, você estava lá, João. O que a Igreja Católica falava? Que nós podemos alcançar a justiça através de nossas obras e dos sacramentos da igreja. Só que os reformadores, eles falavam o seguinte: filhote, justificação, justiça é pela fé. Por isso, sola fide, somente a fé justifica o homem, que é o primeiro ponto do cinto só. O problema fundamental do homem, como a gente já viu, é o pecado. O pecado afeta o homem e traz separação entre o homem e Deus. Todos os homens de toda a história pecaram, são pecadores e dessa forma estão distantes de Deus, separados de Deus. E para piorar a situação dele, uma vez que ele peca contra Deus e vive nesse distanciamento, ele agora é inimigo de Deus e está ameaçado pela poderosa ira de Deus. Os homens pecadores estão na mira daquele que possui o maior poder de destruição. Todos os homens transgrediram a lei de Deus e todos devem para Deus. Todos os homens não têm condição de pagar essa dívida. Dessa forma, assim como o chefe de tráfico vai cobrar a droga que ele vendeu e que não pagaram, Deus um dia vai vir cobrar a quantidade que lhe é devida. Você já deve assistir algum filme, alguma história, que uma pessoa deve diante de droga. A família da pessoa entra em pânico. Tipo assim, meu filho está devendo para o traficante. Eu entro em pânico. Porque eu sei que o crime cobra, que o tráfico vai cobrar. E não cobra, tipo assim: oi Manu, você está devendo R$500 lá na boca, viu? Beleza? Não. Eles vão te pegar, te colocar dentro de uns pneus em cima do mundo e fazer o que eles chamam de micro-ondas. Te queimar vivo. Essa mesma ameaça deveria ser o coração do homem quanto a Deus. Como se Deus fosse o chefe do PCC que viesse cobrar a droga que você está devendo para ele. E ele vai vir. Pode ficar tranquilo. E o micro-ondas de Deus é potente, tá? Muito mais potente que do Fernandinho Beiramar. Nesse sentido, é que a cólera de Deus está sobre todos os homens. Todos os homens são pecadores, injustos e devem para Deus. E o salário do pecado é a morte. Então nada mais justo do que o pecador morrer. A pergunta a ser feita é: como que escapa da cólera de Deus? Como que eu vou fugir dessa ira? O que eu tenho que fazer para conseguir pagar essa dívida com Deus? Como ser julgado pelo tribunal de Deus e sair de lá inocente? O que eu tenho que fazer para não entrar no micro-ondas de Deus? É aí que entra a doutrina da justificação. Para finalizar essa introdução, pode surgir a seguinte afirmação: a gente precisa só se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Deus e Ele perdoa. É verdade. A gente está estudando a doutrina e, de fato, aqueles que se arrependem e pedem perdão para Deus, eles alcançam o perdão de Deus. Né? Eles, como a gente já viu na aula sobre a eleição, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Os eleitos foram predestinados a serem semelhantes ao Filho. Também esses eleitos são chamados através da pregação. Somos eleitos, predestinados
chamados e depois. Isso é um processo que acontece no homem, através do arrependimento. Só que agora vamos imaginar o seguinte: eu me arrependi dos meus pecados, pedi perdão para Deus e Ele me perdoou. Fui perdoado. Deus não está mais irado comigo. Eu e Ele agora nós estamos amigos. Só que aí depois eu peco de novo. Então Deus perdoou todos os meus pecados quando eu me arrependi. Beleza, então como se eu tivesse chegado na estaca zero, não tem nenhum pecado. Só que daqui a pouquinho eu pequei de novo. A ira de Deus se acendeu novamente contra mim. A cólera de Deus, eu estou devendo de novo droga para Deus. Eu estou devendo a biqueira. Eu estou devendo o chefe do tráfico. E Deus vai vir para me colocar no micro-ondas. A ira de Deus está sobre mim outra vez. Enfim, a doutrina da justificação responde essas perguntas para ele. Vamos entender, é necessário compreender esse conceito. No Antigo Testamento, a palavra para entender a justificação é tzadak. Essa palavra, ela tem muitos significados e todos os significados estão ligados com justiça, com tribunal, com alguma coisa desse tipo. Tzadak pode significar justo, ser justo, ter razão e até ser justificado. Ser justificado pode significar tzadak. Só que o que mais importa é que tzadak significa, além de ser justificado, entenda isso, declarar justo ou fazer alguém justo. E é aqui que você tem que começar a entender a palavrinha. Eu falei, o que você imagina quando ouve a palavra justificação? A ideia é tornar alguém justo. É como se eu tivesse o poder de justificar alguém. E quando eu utilizo esse poder, eu estou promovendo justificação. Tzadak, então, é declarar. Isso é importante. Declarar. Justo. Ou fazer alguém justo. Em resumo, então, no Antigo Testamento, a justificação tem a ver com fazer alguém se tornar justo com a lei. Nesse sentido, ela tem então um contexto forense ou judicial, que é o que eu acabei de falar. Tenha em mente o tribunal, o fórum, o advogado, o juiz, o promotor de justiça. Essa palavra tzadak, ela geralmente vai se encontrar em momentos em que nós estamos dentro de um contexto judicial. O que isso quer dizer? Quando nós falamos de justificação, a gente tem que ter em mente o tribunal. O contexto dessa palavra, então, está ligado com lei, justiça, enfim, como eu acabei de falar. Então, essa doutrina especificamente está ligada diretamente com que você imagine um tribunal e Deus é o juiz desse tribunal. É como se toda a humanidade, como a Bíblia às vezes apresenta isso, no livro de Apocalipse, por exemplo, onde existirá um grande tribunal do grande trono branco. Todos estarão perante a Deus para prestar conta das coisas que fizeram. Essa é a ideia. Estamos em fórum e todos estão sendo acusados de ter pecado contra o próprio juiz do fórum. Monta essa imagem na sua cabeça. Imagina Deus em um tribunal, Ele é o juiz, Ele está com aquele martelo da justiça e é Ele mesmo que julga. Deus é justo. Ele não tem o criminoso por inocente e nem o inocente por criminoso. Todos os acusados que passam em sua frente recebem um julgamento justo. O que eu quero dizer com isso? Deus não é o Gilmar Mendes, que solta o Lula, que solta vagabundo político. Deus não faz isso. Se é vagabundo, Deus condena. Se é bandido, Deus condena. Se é criminoso, Deus condena. O criminoso paga pelos seus crimes e o inocente é absolvido. Mas eu te pergunto, quem é inocente nesse tribunal? Quem que cumpriu a lei? Quem que pode chegar no tribunal de Deus sendo puro? Há alguém na terra que pode enfrentar Deus e desafiar Ele?
para ser julgado na esperança de sair lá de lá inocente, existe alguém que pode chegar em Deus e falar assim: mas me julga então, quero ver se é bom, se é o cara. E eu não tenho nada contra você, cara. Eu estou livre, estou puro, filho. Não devo um centavo para você. Não há ninguém na terra. As Escrituras dizem o seguinte, Romanos 3, do 10 ao 18. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Paulo está escrevendo isso aqui, incluindo todo mundo, todas as pessoas. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. E essa primeira frase, não tem nenhum justo, ninguém que busca a Deus, é uma frase tirada dos próprios Salmos. No Antigo Testamento, a cabeça de Davi já falava isso. Não tem nenhum justo. Se Deus botar os seus olhos na terra para procurar alguém que o adore, não tem ninguém. Mas é claro que tem, João. Eu acho que eu, João, você, nós somos justos. Mas por que Paulo então coloca todo mundo? Ele está colocando todo mundo em sua condição natural. Nenhum homem natural é justo. Naturalmente falando, Adão foi justo por um tempo. Assim que ele pecou, todos pecaram com Adão. Já no Novo Testamento, a ideia é a mesma, só que agora a palavra é odicaio, que se refere ao ato de promover alguém justo. Agora olha só, o ato de promover alguém justo não tem a ver com promover justiça, com fazer algo justo, mas tornar alguém justo. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver. O ato de promover alguém justo não quer dizer que, por exemplo, não tem a ver com não é promover justiça. O que é justo? É eu comprar um fogão parcelado e pagar o fogão que eu comprei. Isso é justo. Eu comprei, eu pago. O que é justo? É não burlar as regras. Isso é justo. Mas a ideia não é isso. Não é eu fazer justiça, mas é eu promover justiça na vida de alguém. Essa é a ideia. Como eu coloquei aqui, imagina uma dívida no banco. Você pagar. Só que alguém vai lá no banco e paga essa dívida para você. Independente de quem tenha pagado essa dívida, você já não deve mais. Então, se você tem uma dívida de R$1 milhão, pode ser com o PCC mesmo. Você tem uma dívida com o PCC e você comprou muita droga, você vai pôr R$1 milhão em maconha. É muita dívida. E muita droga. Aí você está devendo com o PCC R$1 milhão. Alguém decidiu pagar a sua conta. O traficante não vai falar assim para você: não, eu só aceito pagar a dívida se for o próprio que consumiu a droga. Se for vir outra pessoa aqui, não vale. Então o amigo do Neymar não vale pagar a droga que o amigo dele consumiu. Se o amigo consumiu, é isso. Tá. O banco não vai perguntar assim: tá, mas é você o dono da dívida? Não. O dono da dívida é o João. Tá. Só que independente se eu sou o dono da dívida ou não, eu vou pagar a dívida. E o João está livre da dívida. Eu paguei a dívida para ele. Beleza? A ideia é essa. Então, olha a diferença. Uma coisa é eu dever um dinheiro e eu mesmo pagar o dinheiro que eu devo. Isso é uma coisa. Uma coisa é eu devo e eu mesmo pago. Outra coisa é eu dever e outra pessoa pagar para mim. Vamos lá. O que é então a justificação? E aqui, depois de toda essa encheção de linguiça, justificação é o ato de Deus de declarar alguém justo. É como um juiz que recebe o réu
julga sua causa e o declara justo. A gente já acabou de ler um texto aqui, ó. Quem nos condenará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Agora vamos parar um pouquinho e entender só essa parte, só esse textinho. Romanos capítulo 8, verso 33. Olha o que Paulo está falando. Quem é que vai acusar o eleito de Deus, se é o próprio Deus que justifica o seu eleito? É mais ou menos o seguinte: se Deus é quem justifica e Deus é Deus, por acaso há alguma coisa neste mundo que pode ser mais poderoso do que Deus, a ponto de me acusar e essa acusação me condenar? Se Deus me justificou, é possível que alguém possa me acusar de alguma coisa? Se é Deus quem me justificou, será que tem algum tribunal nesse mundo, alguma pessoa, algum poder ou qualquer outra coisa que possa me condenar? Se Deus me justificou, me diz, quem que vai tentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que me justifica. Justificação é o ato de Deus de declarar alguém justo. É o Deus sentado na sua cabeça com o martelo na mão, bateu o martelo e falou: Elô, inocente. Deus é quem faz isso. A justificação, assim como a regeneração, como eu falei agora, é um ato imediato e perpétuo. Diferente da santificação, que vem de forma gradativa. Justificação é imediata. Isso quer dizer, você creu em Deus, você arrependeu dos seus pecados, foi regenerado, você é uma nova criatura. Vou voltar aqui, ó. Porque os de antemão conheceu ou elegeu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Aos que predestinou, este chamou. Aos que chamou, este justificou. Os que justificou, este glorificou. Esse é o processo. Deus predestina, aliás, elege, predestina, chama, nós atendemos o chamado, somos justificados. E assim, nessa sequência que nós temos nesse texto, nós podemos afirmar, como eu vou mandar mais para frente, esses que Deus justificou, também glorificou. Se você acha que você é um justo de verdade, relaxa, que você vai ser glorificado. Isso quer dizer, você vai ser salvo. Você vai entrar no céu. Esse processo, ele não quebra no meio, como eu já mostrei para você. Na cabeça arminiana pode acontecer do caboclo impedir esse processo de chegar até o fim. Mas eu afirmo e tenho para mim que se Deus elegeu antes da fundação do mundo, Ele deu um destino, que é ser a imagem do Filho. Tendo esse destino, Ele chama essas pessoas. Chamando essas pessoas atendem ao chamado e elas são justificadas. Essas pessoas que são justificadas serão, todas elas, glorificadas. Deus nos declara justo, Ele bate o martelo na mesa e nada muda isso. Nada. Nada. Agora, como é que Deus declara o culpado como inocente? Eu não sei, quando eu comecei lá, não faz um tempo já, nossa, tempo que eu estudava isso aqui, e eu ficava assim, mas se Deus é justo, o certo é Ele me mandar para o inferno. Se Ele é justo, e Ele me salvar, Ele está sendo justo. E a Bíblia já não vai fazer muito sentido para mim, porque eu conheço a Bíblia só para eu entender que eu sou condenado mesmo, e não para que haja uma esperança.
de não ser condenado. E eu ficava na minha cabeça, não, peraí, Deus é justo. Não é justo Ele me salvar. Se Ele é justo, não tem como Ele me salvar, porque eu não me salvaria. Imagina Deus. Como que Deus declara o culpado inocente? Como que pode, sendo Deus justo, olhar para a carinha da mãe e falar assim: inocentado, você não me deve nada, tá indo, e você vai ser, vou salvar você em um lugar top. Se Deus é justo e os homens criminosos, como que pode Deus inocentar um criminoso, como o Gilmar Mendes faz? Não seria injustiça da parte de Deus fazer isso? Não está escrito que o salário do pecado é a morte? Deus não disse que ao pecar o homem morreria? Deus disse. E como diz o advogado Paloma, você é um bandidinho desgraçado. Por isso que eu até mudei isso. Bandidinho desgraçado. E na verdade não é o advogado Paloma o saiadinho da jurisdição. É Deus. A Mariah Carey do fórum é Deus. Deus é o Jedi da lei. Ele é o Power Ranger vermelho do fórum. É Ele. Só que todo mundo é bandidinho desgraçado. Todos. Até o advogado Paloma. Bandido desgraçado. E deve para a lei. É aqui que mora o ápice da doutrina da justificação. Todo juiz se baseia para dar o seu veredicto em alguma coisa. Nos moldes terrenos, o juiz se utiliza da lei do seu país para basear seu julgamento. Então ele analisa aquele caso, o juiz analisa o caso, ouve as testemunhas, as defesas, as acusações e se baseia na lei e então, por fim, ele emite um julgamento. Então ele pega o caso do João. Fala aí, João, o que você tem a dizer a seu respeito? É que assim, eu estava a 40 por hora na estrada, de boa. A pessoa simplesmente apareceu na minha frente. Ela se jogou na frente do meu carro. E eu não tive culpa se ela morreu. Beleza. Temos testemunhas? Temos testemunhas. Você viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu. O que aconteceu? Testemunha número 1. Na verdade, o João não estava a 40 por hora. Ele estava a pelo menos uns 85 por hora. 85 por hora. Então você já está assumindo o risco de que algo grave poderia acontecer. Além disso, o João disse aí que a pessoa se jogou na frente dele, mas eu vi, na verdade, um pouco antes disso acontecer, ele derrapou na areia e o carro dele meio que perdeu o controle, ele não conseguiu frear a tempo. Não é que foi intencional, mas primeiro, ele estava acima da velocidade e não foi a pessoa se jogou na frente dele, na verdade ele perdeu o controle, ele pegou a pessoa. Beleza. Temos alguma outra coisa? Advogado de defesa. Nós temos. Claro que nós temos. Nós temos um vídeo. Porque lá perto do acidente tinha uma imagem que conseguiu filmar o acidente. E a gente bota no fone, no telão. Vamos lá, bota aí o acidente. O João em seu carro. Um Opala bege, beijão da cor da bateria. E o João de fato estava 40 por hora. Só que detalhe, a mulher não se jogou na frente dele. A mulher estava atravessando a faixa de pedestre. Cadê a seta? E a seta? E a seta? Opa, mas tem um outro ângulo. O sinal estava verde, embora a mulher estivesse na faixa de pedestre. O que eu quero mostrar com isso é que o julgamento ele vai se baseando no que o João fala, nas testemunhas, no advogado de defesa e de acusação, só que por último, na lei. Na lei. O juiz vai pegar toda aquela informação e vai falar assim, o que a lei fala? E ele vai interpretar a lei, vai pegar aquele caso, botar justamente nos moldes da lei e falar assim,
João, você não é muito inocente não. Não é muito inocente. Porque, olha, teve um probleminha. Você falou que a mulher se jogou, mas na verdade ela não se jogou. Ela foi atravessar a rua. Inocentemente ela achou que estava vermelho. Você disse que ela se jogou, mas não se jogou. Parece que sim, mas não. João, você vai pagar 6 meses aí de pintar a guia, 100 cestas básicas e uma multa de R$3.000 e eu vou reter sua carteira de habilitação. Bom. De coisa, só porque... Beleza. Você entendeu a pegada? Todo juiz, então, vai se basear em alguns parâmetros para dar a sua sentença. Ele se baseia em uma. Deus não faz diferente. Ele também se baseia, só que na sua própria lei, para emitir suas sentenças. Porém, lá no tribunal de Deus tem um detalhe que faz toda a diferença. Qual o detalhe, Jonathan? Esse cara, o monstro, Sabe? o brabo, esse caboclo, eu gosto de imaginar assim. Tá lá o João sentadinho no banco do réu. Ai, caramba. O João tá aqui. Mentira. A gente vai pegar, vou ter que pagar a cesta básica. Tá vendo aí? Não, vou pagar. Vou ter que pagar a cesta básica no banquinho do réu. Vou ter que. Vai reter minha carteira de habilitação. Agora a esperança que o advogado me ajude, né? Porque de fato eu sou culpado. Interessante que, não, realmente eu achei uma coisa, eu sou culpado. Reconheço que eu errei. Mas, putz, beleza, né? Menos mal, não vou pra cadeia, não vou ter que. Tem mais algum recurso, senhor João? Tenho. Fala que eu tenho. Caramba, eu tenho o recurso dos recursos. O que é? É um vídeo? É uma outra testemunha? Sei lá. Não, o recurso é brabíssimo. Contratei um advogado. Você não tá ligado. O cara é brabo. O cara é monstro. Por favor, que entre o advogado. É advogado. Entra o advogado. Esse monstro. Não é? Claro que nós temos a imagem de Jesus. Não, mas assim, a imagem que nós temos de Jesus, assim, mais comum é ver Jesus na cruz. Sim. Para nos justificar, é esse Jesus que entra no tribunal. Abre a porta do tribunal e o brabo entra. 120 quilos. 3% de gordura. 120 quilos, sexto. Veja amanhã. Alérgico à água. O cara é monstro. Entrou o cara. Cena, Jesus. Esse é o grande detalhe. João, o que aconteceu? Não, cara, realmente eu errei. Advogado. E agora você tem que me defender. Sabe qual é o detalhe, João? O advogado falando pro João. É que eu dirigi certinho. Eu não infringi nenhuma lei de trânsito. O Detran me odeia porque eu não pago nenhuma multa para eles. Meu carro sempre indica. Todas as leis de trânsito, eu nunca ultrapassei o limite de velocidade. Nunca perdi minha atenção. Eu dirigi o carro em perfeitas condições. E detalhe também, João. O meu carro nunca esteve com o pneu careca. Sabe o que eu posso fazer por você? É imputar os méritos da minha direção para você. Você quer? Quer. Quanto que custa? De grátis. De grátis. É free. De graça? Mas eu só vou. É de graça. Claro que é de graça. Mas eu só vou te pedir uma coisa. Se arrependa do que você fez. E lute para nunca mais fazer isso. Beleza?
Beleza. Então veja comigo o que o pai agora resolve. Esse é o detalhe. Quando Jesus entra nesse tribunal, o pau quebra. É aqui que está o xinguidum do negócio. Porque quando esse cara entra no tribunal, os anjos assim, ó, acabou, filho. Ouve o cara. A defesa chegou. Jesus atua de forma ativa nesse tribunal e sua atuação pode ser variada nesse cenário. Ele atua de forma diferente. Olha só, ele pode atuar como um advogado que defende aqueles que reconhecem como Senhor. As acusações são feitas e todas elas são verdadeiras. Deixa eu resumir isso daqui, que tem muita coisa. Existem duas coisas na terra que nos acusam. A primeira delas, e talvez mais importante, porque às vezes afeta a nossa cabeça, é o próprio diabo. Em algum momento da sua vida, ou não sei se já passou por isso, o diabo vai falar assim: você é muito Zé Ruela, e você cai em certas do maligno que te convence de que, às vezes você cai, eu não sou crente, eu não sou salvo, eu vou para o inferno, e eu não consigo, eu não faço, eu isso e eu aquilo. E às vezes de fato é verdade, as acusações, como eu coloquei aqui, ó, logo no começo, as acusações que são feitas, todas elas são verdadeiras. Todas não. Boa. Algumas, tá? O diabo, cara, ó, vou dar um exemplo para vocês da minha vida regressa. Já contei para vocês aqui que eu fiz muita coisa errada depois de crente. E depois de crente eu ficava assim, cara, meu Deus do céu, eu não posso ir para a igreja mais. Eu estou com vergonha de mim. Ao mesmo tempo que o diabo me acusava, o Espírito Santo falava assim: esse quebrantamento que você está tendo é bom. Ele está te acusando, você está se sentindo mal, é bom. Continua. Mas o fato é que as acusações vinham na minha cabeça, no meu coração, a ponto de tentar me afastar de Deus. De falar assim: cara, você não é salvo. Você está perdendo tempo de ir para a igreja. Olha a pessoa que serve. Quer ver uma coisa que as pessoas imaginam, né? Só vou para a igreja depois que eu parar de fumar. Porque eu sou fumante, eu não posso. Como se fumar fosse um pecado gravíssimo. Se fossem os reformadores, muitos deles iam para o inferno. Boa parte deles tudo fumavam cachimbo. Mas a ideia é de que pessoas que estão fora da igreja, às vezes, criam barreiras para não vir para a igreja, porque elas são ruins. Quando é exatamente o fato dela ser ruim, ela não vem para a igreja. Quando você estiver bom, não precisa vir mais. É justamente porque você é ruim que você tem que vir. Mas as pessoas criam essas barreiras, as acusações vêm. E não somente isso, como eu coloquei a atuação aqui, ó, daquela história de Jesus na praia, e veio uma mulher que foi pega em adultério. Os caras pegam aquela mulher e jogam nos pés de Jesus e falam: foi pega em adultério. A lei diz que nós temos que apedrejar. Jesus fala: é verdade, tem que apedrejar mesmo. A lei diz que o adultério tem que ser penalizado por morte. Vocês têm razão. Olha que bacana. Vocês estão acusando ela de algo que é verdade. Ela foi pega em adultério e ela tem que morrer. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aquela moça chorando aos pés de Jesus, Jesus fala: levanta, cadê os seus acusadores? Foram todos embora. Nenhum deles te acusou. E eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Jesus defendeu aquela mulher dos acusadores terrenos. E Jesus atua como esse advogado. Ele atua nos defendendo. Ele defende do acusador. Minha audiência irana, se que ela sei lá no meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garante de nunca se percebeu. Minha advogada lá no céu. Minha Deus, justo vai sempre. Embora Jesus seja advogado nosso contra as acusações dos homens e do diabo, o seu papel é ainda mais importante quando as acusações vêm do próprio Deus. E é aqui que o pau quebra. Uma coisa é o diabo me acusar, uma coisa é o João me acusar, outra coisa é o próprio Deus falar assim: bandidinho desgraçado.
O próprio Deus me acusando. No tribunal, então, Jesus atua agora como defesa e como substituto. Substituto são os méritos e obras de Jesus que justificam o homem. Todos pecaram e estão condenados. A única forma de não entrar no micro-ondas e de alcançar justiça com o PCC, com o chefão do tráfico, é através de Jesus. São as obras e os méritos de Jesus que nos tornam justos. E aqui, vou adiantar. A gente alcança duas coisas em Jesus. Ele é nossa justiça. Primeiro, é removido de nós toda a pena do pecado. Somos livres da dívida com Deus. Ser justificado, então, significa que Deus nos declara justos, que não temos mais pecados, e isso inclui o pecado do passado, do presente e doideira. A música de Bada fala, não, peraí. Jesus Cristo, Ele é minha justiça quanto aos pecados que eu cometi no passado, e muitos deles eu nem lembro, quanto aos pecados que eu cometi hoje, e quanto aos pecados que eu vou cometer futuramente. Todos os meus pecados foram perdoados, todos, até os do presente, até os do futuro. Isso quer dizer que, inevitavelmente, duas coisas: inevitavelmente eu vou pecar, eu vou transgredir a lei de Deus, eu vou ofender a Deus. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Inevitavelmente, o perdão já está liberado. Eu já alcancei o perdão dos pecados que eu inevitavelmente vou perdoar. Essa segurança que nós temos é só Deus que nos dá. E olha só que detalhe importante que eu esqueci agora, estava falando esqueci. Bom, depois vamos ler aqui, Romanos 5, do 12 até o 18. Eu leio na NVT, então se vocês quiserem ter a NVT aí, só que eu achar melhor mesmo. Romanos 5 o quê? 5, do 12 até o 18. Diz assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, no tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, é uma representação daquele que ainda haveria de vir. Olha o 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de Adão, de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita sermos declarados justos diante dele, de nossos muitos pecados. 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a receberem, e todos que a recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. É removida então toda a pena do pecado. Somos livres da dívida que nós temos com Deus. Através de Jesus, todas as nossas transgressões, dívidas e pecados são perdoados.
o ato declarativo de Deus de que o homem é inocente, não... Olha, que maravilha. Quando Deus declara que o homem é inocente, Deus não se baseia no próprio homem, mas na suficiência da morte expiatória de Jesus. O que é expiar? Expiar é substituir. Deus, ou melhor, Jesus, Ele é o nosso expiador. É aquele que nos substitui. É aquele que recebe nossos pecados, que está sobre Ele as nossas transgressões, e nós, lembra que eu falei substituição? A substituição não é só Ele entrar no meu lugar, mas agora é eu entrar no lugar dele. Eu agora passo a ser justo, porque Ele é justo. Agora eu passo a ser santo, porque Ele é santo. E o detalhe, a declaração de justo, isso é importante aqui na sua vida. Quando Deus fala assim, ó, o João é justo, não é baseado na fé do João, não é baseado na santidade do João, não é baseado nas caridades do João, nem do amor do João por Deus, baseado em Jesus. Ele fala assim, João, quem é o seu advogado? Quem é o seu substituto? Você tem algum substituto? Tem, Jesus. Ah, é Jesus? Então por causa de Jesus, você é justo. Não é porque nem você escolheu ele, é por causa dele mesmo que você é justo. Imagine que você está nesse tribunal e está prestes a ser condenado. Mas na lei de Deus tem uma brecha. Essa brecha é o próprio Jesus. É como se você sentasse no banco do réu, fantasiado de Jesus. Deus olha para você e é enganado. Ele te vê sentado no banco e fala assim, você está fantasiado de Jesus, Elô, no banco do réu. Aí você senta no banco, ele olha para você, fantasiado de Jesus, e ele fala assim, mas não era um tal de Elô que deveria estar sentado aqui? O que o meu filho está fazendo sentado ali? Bom, se o julgamento é contra o meu filho, tendo ele cumprido toda a lei, então ele é inocente. Tem uma história na Bíblia, Jacó teve 2 filhos, Esaú e Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó era o segundo filho, eles eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, saiu da barriga primeiro. Jacó veio depois. E Jacó veio segurando a perna do primeiro irmão assim, ó, saindo da barriga não. Quando isso aconteceu, Deus falou para Isaac, o mais novo será chefe do mais velho. Só que isso não é certo, porque o certo é o primogênito. Ah, mas eles são gêmeos, não importa. Quem saiu primeiro foi Esaú. O que aconteceu? Esaú era muito peludo, bem peludo, macaco velho. E o seu irmão Jacó, ele era sem pelo que nem o João. A sua mãe, Abraão casou com Sara, Isaac casou com Raquel. Sua mãe Raquel amava mais Jacó do que Esaú, amava mais o seu filho, o segundo, do que Esaú. E Isaac estava velho, cego, quase morrendo. A mãe vira para o filho Jacó e fala assim, Jacó, seu irmão Esaú foi caçar. Foi caçar um animal para fazer uma janta com o seu pai, porque ele já está quase morrendo, o seu pai pediu para ele. E depois que ele voltar e que ele apresentar essa janta para o seu pai, ele vai abençoar o seu irmão com todas as bênçãos de um primogênito. Aí Raquel fala assim, filha, faz o seguinte, filho, vai lá rapidão, pega uma das ovelhas do seu pai, a gente vai tirar a lã dessa ovelha e colocar em você. Você vai ficar mais peludo, parecido com o seu irmão. O seu pai está velho, ele vai abençoar você. Você vem primeiro e finge, ó pai, eu sou Esaú, na verdade você é Jacó. Fala pai, mas você está bem? Seu pai é cego. Isso é verdade, está na Bíblia, tá gente? História. Ô pai, você está bom? Não. Mas o pelo era tipo assim. Não, o pelo tipo assim, é um disfarce. É um disfarce. Não, sim, mas o pelo era
Pra tipo, fingir que era Isso, que era o irmão Esaú. Ele faz a comida, leva para o pai dele, Esaú, Jacó. E Esaú está lá caçando, nem sabe de nada. Ele chega primeiro, seu irmão, faz tudo lá, se veste como seu irmão, chega no pai dele e fala assim: pai, tá aqui o bagulho, come aí, me dá a minha bênção agora de primogênito. O que o pai dele faz? Vem aqui mais perto, deixa eu te sentir. Começa a passar a mão nele. Solta. Nossa, mas parece meu filho Esaú mesmo. Tá meio estranho, né? Mas, nossa, é meu filho mesmo. Olha que benção, meu filho. Tá peludo, tá viçoso, graúdo. Vou te abençoar. E ele abençoa Jacó e não abençoa Esaú. Eu falo assim, pô, mas ele mentiu. Ele fingiu. Esaú chega depois. Chegou depois, o que ele fez? Chegou depois. Ele chega, pai, tá aqui todos os bagulhos. Aí o pai dele fala assim: Você acabou de me dar os bagulhos. você acabou de me dar os bagulhos, você quer já comi já. Aí ele fala: meu irmão vagabundo enganou meu pai. Tanto é que Jacó significa enganador. Porque ele enganou o pai dele. O que eu quero mostrar para vocês essa história? Quando você chegar no tribunal de Deus, você tem que vestir a roupa do seu irmão. Você quer receber as bênçãos de Deus? Detalhe, vamos lá, vou voltar na história. Esaú chegou e falou assim: Isaac fala para ele assim: eu não posso mais te dar a bênção, porque eu já dei para o seu irmão. E dado está dado, eu não posso mais tirar a bênção dele, porque eu já orei. Isso era muito forte para essa tradição. Eu orei, está orado. E Esaú então perde a bênção do seu pai. Ele deixa de ser o primogênito da família e passa a ser Jacó. É exatamente isso que acontece no tribunal de Deus. É como se você estivesse sentado no banco do réu e Deus olhasse para você. Ele está fantasiado de Jesus. Na verdade, ele nem sabe que você está fantasiado, mas você está enganando ele. Eles pegaram a armada. E quem é que providencia para você? Olha só que interessante a fantasia. A fantasia de Jacó veio da onde? Do cordeiro. Quem providencia a fantasia para você não é você mesmo. É um animal inocente que foi morto. Gente, eu quase chorei. Eu também quase. Isso é Deus. É o filho deixando de ser abençoado para que o enganador, pecador, sem vergonha, seja abençoado no lugar do primogênito. Esaú é um tipo de Cristo que perde os seus privilégios para que o seu irmão mais novo, o enganador, ganhe os privilégios que ele tinha. Isso é Jesus. Isso é o tribunal de Deus. Top, né? Agora eu considero algo importante, que os reformadores, eles tinham muito isso e eles pregavam isso, gente. Isso é importantíssimo, eu acabei de falar. A justificação está em latim, justitia extra nos. Justitia extra nos. O que é extra ou extra? O que é extra? João, o que é extra? Mais? Você está falando de extra, tipo assim. Uma coisinha extra. Extra. Você coloca adicional açaí. É um extra. É um extra. Adicional do açaí é extra. Uma justiça extra sobre Entendeu? nós. É uma justiça adicional. Não é isso. Mas poderia ser, tá? Extra é uma palavra do latim que significa fora ou além. Por exemplo, extraterrestre. É um ser fora da Terra. Extraconjugal é um relacionamento fora do conjugo. Extra é fora, além, tá? Extra. E do latim também é a palavra nos, ou nós, que significa nós mesmo. Nós, a gente. Ou melhor, nós. Nós mesmo. Extra, Justiça fora de nós justitia mesmos. extra nós. Justiça fora de nós. Sendo assim, justitia extra nós significa justiça fora de nós.
A parte, irmãos, os reformadores deixavam claro que a justiça é externa. É uma justiça de Jesus que nos é acreditada para passarmos pelo tribunal de Deus. É como pagar uma dívida sem o nosso dinheiro, sem o nosso trabalho ou esforço. E tudo vem de Jesus. Eu não alcanço justiça, como a Igreja Católica pregava, pelos meus méritos, pelas bênçãos da igreja, pelos sacramentos da igreja, pelas obras, pelo batismo. Não. Os méritos, aliás, a justiça eu alcanço por intermédio de Jesus. E detalhe, eu não posso afirmar minha justiça, a não ser afirmar que Jesus é a minha justiça. Mas ainda que Jesus tenha dado essa justiça para mim, essa condição de justo, eu não afirmo minha justiça. No sentido de, eu afirmo, a justiça de Jesus pertence a mim. Por isso a justiça não é minha, é dele. Não sou eu, é ele. E uma segunda coisa, Jesus, através dele nós recebemos a justiça de Cristo, que é imputada em nós. O que é imputar? Qual é o contrário de imputar? Hã? Não sei. Imputar. Qual? Quando você pergunta assim, o que é? Normal, o contrário de normal? É imputar, vai. Não. Normal, qual é o antônimo de normal? Anormal. Normal. Amputar. Amputar é o quê? Tirar alguma coisa. Vou amputar sua perna. O que é imputar? Colocar uma perna. Colocar uma perna. A palavra usada no meio judicial, essa palavra é muito usada no meio judicial e tem a ver com atribuir ou impor algo sobre alguém. Quando alguém, por exemplo, falta com a lei, sobre ele é imputada uma acusação. Então, sobre ele agora nós temos um BO, está imputado no seu nome, no seu CPF, uma acusação criminal. Tá? Então, no caso, os que estão em Jesus, eles recebem imputação de justiça, que é o quê? O adicional do açaí, de graça. É tipo assim, ligar lá no Monster, eu quero um açaí de 700. Tá, vou te dar de graça um adicional de leite condensado, beleza? Não, beleza. Você que... Quais são os meus méritos? Não, eu só quis fazer. Mas é porque, tipo, você gosta de mim, meu número te lembrou uma coisa, minha voz, não, eu simplesmente quero te dar um adicional de leite condensado. Tá bom? Glórias. E demais, né? Você fala, eu só gosto de leite condensado. Só que na verdade, leite condensado, leite ninho, paçoca, chocopar, açaí. Nossa. Veio um mousse de maracujá. Moussezinho de maracujá. Isso foi imputado ao seu pedido, primeiro que você não pagou a mais por isso. Você não teve medo, simplesmente o açaí veio platino, porque o cara quis. Tá? Assim que o homem se arrepende de seus caminhos, responde com fé ao chamado de Deus e crê em Jesus, ele recebe imediatamente os méritos de Jesus. Então é declarado por isso é que cremos que todos os nossos pecados, até os pecados não cometidos, foram perdoados, pois a obra perfeita de Jesus é suficiente para cobrir todos os pecados. Esse todos é no sentido universal, no sentido arminiano. Todos. Quando o Martim da Vila canta assim, ó, já tive mulheres de todas as cores. O que ele quer dizer com isso? Que ele já teve mulher de pagamora? Verde? Que ele já teve mulher azul? Ele teve mulheres numa escala entre um branco, albino, até um negro. Do branco para o preto. Ele não teve mulher vermelha. Certo? Ou seja, quando ele fala, já tive mulher de todas as cores, não quer dizer que ele namorou mulher azul. Quer dizer que ele namorou mulheres brancas e negras. Mulatas, loiras. Hã? Neste caso, o perdão de Deus é mulheres de todas as cores. Azul, branco, preto, amarelo, todos os nossos pecados, de todos os graus e de todos os tempos. Tudo isso foi perdoado. Jesus foi perfeito em tudo que fez, justo. A vida e as obras de Jesus são conferidas aos que creem.
E é como se não vivo eu, Cristo vive em mim, continuamos a pecar contra Deus, mas já não há condenação contra nós. Assim como Adão foi aquele que trouxe pecado, condenação, Jesus é aquele que traz santidade, justiça e vida para os que nele creem. É por isso que a gente pode cantar com fé, cantar de verdade. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação, nenhuma mesmo. Graças ao quê? À justiça que Jesus alcançou na cruz. Agora, beleza, lógico. Como que a gente alcança isso daí? O que eu tenho que fazer então para contratar Jesus para ser meu advogado? Tem duas coisas. Primeiro, é um passo, ou melhor, uma obra de graça. Como alcança a justiça de Deus? De graça. De graça. Não precisa pagar o advogado e nem as comissões judiciais. É de graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é famoso. O 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. O famoso texto que fala que todos pecaram também fala que para se achegar a Deus por meio da justiça de Jesus, precisamos da graça do próprio Deus. Todos nós pecamos. Como é que a gente alcança a justiça? De graça. De graça. Sem mérito nenhum. Não custa nada. Deixa eu falar uma coisa que vocês podem chocar um pouco, né? Espero que vocês entendam de mim. O chamado para ser de Deus não é um chamado para parar de pecar especificamente. Você não precisa parar de pecar para ir para o céu. Não é o seu pecado em si que te dá o céu. É o pecado que te dá o inferno. Ou melhor, não é o seu pecado em si que te dá o inferno. Mas o pecado ele vai gradativamente saindo da nossa vida. Mas, por exemplo, o ladrão da cruz, o que ele fez para parar de pecar? Nada. Ele simplesmente falou assim: ó, quando você entrar no seu reino, lembra de mim. Show! Hoje você vai estar comigo lá. Só isso. Ele não fez nenhuma obra boa. Ele não demonstrou obras de arrependimento. Ele não produziu nem, eu roubava, parei de pecar. Nossa, olha como mudou a vida dele, que não parou de usar droga e de fazer as coisas. A salvação não depende de parar de pecar, embora parar de pecar seja uma característica dos salvos. Mas não é parar de pecar. Nós somos salvos gratuitamente. De graça. A justiça de Cristo é imputada a nós através de um ato gracioso de Deus. Essa graça de Deus vem antes mesmo da gente crer. O que eu quero dizer? A graça que nos alcança, ela é antes mesmo da gente acreditar nessa graça. O que eu quero dizer com isso? Antes de eu acreditar em Jesus, coisas aconteceram para que eu chegasse a acreditar em Jesus. Por exemplo, eu me converti dentro de uma igreja. Aquela igreja foi graça de Deus para mim. Aquela igreja existia talvez antes mesmo de eu nascer. É uma graça que antecede a fé. Antes de eu acreditar, antes de eu ter fé, Deus já tinha me alcançado com essa graça, com essa bênção. Como é que a gente alcança a justiça? A outra, ela é de graça e depende de termos fé em Jesus, de crer em Jesus. Textos que falam muito bem sobre isso. Romanos 3:25 diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. O pecado é justiça em favor dos que creem. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras. Pelas obras ninguém vai ser justificado. Então, a justificação não é por obras, mas é pela fé em Jesus.
implicações importantes que isso traz para nós. O que a justificação traz como resultado para a gente? Primeiro, temos paz com Deus. Isso é importante. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Olha o que diz. Capítulo 5, verso 1. O que implica a justificação em nós? Vamos cagar. Beleza. Diz o texto: uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você foi justificado por Deus, por intermédio da sua fé em Jesus, você tem paz com Deus. Diferente do homem sem Deus, os que estão em Deus agora têm paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É não estar mais na mira daquele que detém o maior arsenal de destruição da história da humanidade. É desviar a ira de Deus. Deus estava louco para me matar. Eu criei em Jesus. Aí Deus olha só. Olha que lindo. Nossa, suave. 2. Estamos firmes. Verso 2, diz aí: Jesus é nossa segurança e nada nos abala. Por meio da fé em Cristo, que Cristo nos concedeu, olha só, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu. Até a fé que nós temos em Deus é Ele mesmo que nos dá. Essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Estamos firmes. Uma vez que fomos justificados, seremos glorificados. A gente vai ser salvo. Relaxa seu coração. 3. Nos alegramos com a certeza da salvação. 4. As tribulações agora passam a ser motivo de alegria. Está do verso 3 ao 5. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para o desenvolvimento e para a perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, se formos justificados, estamos firmes em Jesus, as lutas que vêm sobre nós servem agora para moldar o nosso caráter, para termos caráter aprovado e nos transformarmos cada vez mais na imagem de Jesus. 5. Somos livres da ira divina que virá. 9 e 10. Uma vez que fomos declarados justos, certamente seremos salvos da ira de Deus por intermédio dele, Jesus Cristo. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele então foi restaurado pela morte do seu Filho, agora já estamos reconciliados certamente para sermos salvos por sua vida. Jesus é quem afasta de nós essa ira de Deus. Ele atua, eu ensinei para as crianças, como um para-raio. Para que serve o para-raio? Para-raio fica um prédio para atrair os raios. O para-raio não serve para parar o raio, mas para atrair o raio. Por isso é chamado carinhosamente de para-raio, mas deveria ser chamado de atrator de raio. Atrator? Atraidor de raios. Isso, atraidor. Atraidor de raios. Ou seja, Jesus é o cara, é o nosso para-raio. Você quer ver o que Jesus é? É o Pix. O que é o Pix, Elô? Sabe o que é Pix? O que é? Como é que você não precisa usar dinheiro assim, papel? Nada a ver. Sei lá. Nada a ver. Vou melhorar, vamos ensinar a entender. O Pix também é conhecido como Pique. Eu não lembro. Você falou, mas eu não lembro. Já brincou de pega-pega? Ah, tá. O Pix. É o Figas. É o Figas. 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 O que é o pega-pega? Temos pessoas. Um é a mãe. Não é mãe? Chama? Mãe é aquele que corre atrás dos outros. O João é mãe. O que quer dizer? Que ele que tem que pegar as pessoas. Ele é meio velho, sabe? Entendeu? Por que é mãe? Porque
Não sei se você sabe, mas antigamente Que manda em tudo. é a mãe que vai com o chinelo atrás da criança. A ira da mãe fala, minha desgraçada. Você já percebeu que mãe às vezes, é que vocês não têm infância. A mãe da gente fazia assim, ó. Minha irmã, né, no caso. É isso que eu falo. Jonathan, entra. Você vai bater? Não. Passa. Passa. Entra. Mas você vai bater? Não. Você jura? Passou. Você jura? A hora que você passa, bota a mão nas costas. Raiza da mãe. Por que esse que corre atrás é mãe? Nada disso. Então o João é mãe. Quer dizer, ele vai correr atrás de nós. Só que na brincadeira tem o tal do Pix, ou Figas. Mas eu conheço como Pix. Você não pode. Que é o quê? É o local aonde a mãe não pode te pegar. Se você está com o Pix é a cadeira. Estou no Pix, brother. Enquanto eu estiver aqui, você não pode me pegar. No pega-pega, o pega-pega está para nós sendo a mãe de Deus que vai pegar nós, para dar chinelada nas costas. E a gente somos pecadores correndo desesperadamente. Jesus é o Pix. Como é que você faz para fugir da ira da mãe? Aqui, ó. Figas. Fiote, quando eu estiver aqui, fiote. Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Esquece. Vou terminar a aula aqui, Tô de figas. Você não pode me pegar. Jesus é o Pix, é o para-raio. Ele, aliás, no caso do para-raio, ele é a atração da ira, a atração do raio. Ele é um atraidor. Ele é aquele que atrai a descarga absurda de eletricidade que viria sobre nós. E Jesus também é a segurança. Eu vivo assim, minha vida agora é aqui, ó. Figuinhas. Figuinhas, gente. Pô, eu botei super bom aqui, ninguém sorta mais. Yes. Beleza? Sexto e último, ele é o motivo da nossa alegria. Verso 11 do capítulo 5. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Jesus. Uma vez que os méritos não são nossos e que Deus é que faz tudo em nós, nada mais justo do que não termos alegrias em nós mesmos. Nada mais insano do que achar que podemos nos alegrar com nossas próprias obras. Deus é o motivo de nossa alegria, pois é Ele tudo em nós. Podemos então nos alegrar em Deus e falar assim: graças a Deus eu fui justificado. Vamos encerrar com uma outra indagação que eu fazia quando estudava isso há um bom tempo. Quer dizer então que Deus não pune o pecado dos salvos? Não, eu fui salvo. Quer dizer então que Deus não vai punir os meus pecados que eu tinha? A gente não pode crer nesse erro, que Deus não vai aplicar a punição sobre os pecados. A ira de Deus sobre o pecado é real. E detalhe, exige que a justiça seja feita. Deus, Ele requer justiça. Isso quer dizer que nenhuma bala roubada vai passar sem ser punida. Nada, é o factual, não passa nada. Exatamente, é um antivírus aí. Antivírus do banco, não passa. O perdão que nós recebemos por meio de Jesus é porque Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Não quer dizer que Deus não vai descarregar os raios sobre nós. Quer dizer que aquele raio que estava destinado a Elô vai cair no para-raio. O pecado da Elô será punido, ou melhor, foi punido em Jesus. Todos os nossos pecados foram punidos em Jesus. Não quer dizer que porque eu sou salvo, os meus pecados não foram punidos. Isso tem que trazer constrangimento.
Porque, como eu falei, os meus pecados futuros já foram perdoados? Já. Só que todos os meus pecados e os futuros são uma ofensa contra Jesus, contra o sacrifício de Jesus. Quanto menos pecado eu conseguir imputar em Jesus, melhor. Ou você quer, ou você se gloria de que Jesus sofreu pelos seus pecados. Essa é a ideia. Não é que porque eu sou salvo que os meus pecados não foram punidos, foram. Só que em Jesus. Recebemos de Jesus os méritos e Ele recebe os nossos pecados. Como isso? Um exemplo que eu dei é tipo você tem um Uno 97 e Jesus tem uma Ferrari. E Ele fala para você, ó, fica com a minha Ferrari e eu vou tomar o seu Uno para mim. Simples assim. Tá, mas é o que eu faço na volta? Não, é no pelo. Você leva o meu Uno, eu fico com a sua Ferrari. Você leva a minha Ferrari, eu fico com o seu Uno. Sendo assim, Deus pune todos os pecados, todos, desde Adão até o último homem que vai nascer. Deus pune todos os pecados sem exceção. A diferença é que alguns pecados são punidos em Jesus e outros são punidos nos próprios pecadores. Existe um problema quanto à doutrina do arminianismo, que eu já comentei com você. O calvinismo vai falar assim, ó, a expiação ou a morte de Jesus foi para os eleitos, não foi para todo mundo. Do outro lado, eles vão falar, Jesus morreu por todo mundo. Qual é o problema de eu afirmar que Jesus morreu por todos, ou que os pecados da humanidade toda estavam sobre Jesus? É que então Jesus morreu em vão. Porque se Jesus morreu pelo pecado de alguém que está no inferno, faz sentido. Sendo que a cruz é justamente o pagamento da dívida para ir para o inferno. Nesse sentido, Jesus, o calvinismo ele foi se modelando para afirmar de forma melhor que a morte de Jesus, ela tem uma expiação, ou seja, uma substituição efetiva nos eleitos. O efeito da morte de Jesus está sobre aqueles que creem em Jesus. Sobre aqueles que não creem, os pecados serão carregados sobre eles. Eles vão pagar esses pecados. Ou seja, para mim, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por um bom número de pessoas. Quem são essas pessoas? Aqueles que creem em Jesus. Vou terminar lendo esse texto que vocês precisam gravar no coração de vocês. Isaías 53. Isaías 53 é um texto, é uma profecia messiânica. É um texto que traz uma profecia a respeito de quem é Jesus. E diz assim: quem creu em nossa mensagem e quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como tem um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com isso. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho.
mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Por que Jesus foi esmagado na cruz? Por causa dos nossos pecados. Sobre ele estava a ira de Deus. E agora, 1 Pedro 21 até 2, do 21 ao 25, para a gente encerrar. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revigou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Acabou de ler isso em Isaías, ele está citando Isaías diretamente. 25. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Todos os nossos pecados, todos, a pequena mentira. Vocês sabem que eu roubava dinheiro do meu pai. Uma vez eu roubei 50 centavos para comprar um pão de queijo. Isso foi debitado nas costas de Jesus. Tudo. A minha negligência na oração é pecado. A minha falta de arrependimento é pecado. Minha falta de liberar perdão para as pessoas é pecado. Minha falta de comunhão é pecado. Minha falta de interesse pelas coisas de Deus é pecado. Tudo isso foi para as costas de Jesus, para que eu não passasse pela condenação do inferno. Esse cara brabo no tribunal, o advogado e o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, é nele que a gente encontra justiça. Quer ser justo perante a Deus? Deus está louco para matar uma galera. Você quer sair dessa lista negra de Deus? Os méritos de Jesus e a vida justa dele é imputada em nós. O que isso quer dizer? A vida de Jesus. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Jesus se compadeceu do doente por mim. Jesus teve simpatia do pecador por mim. Às vezes eu estou no semáforo, vejo alguém passando fome e não dou comida para essa pessoa. Às vezes eu estou vendo pessoas indo para o inferno e não prego para essas pessoas. Às vezes eu tenho que fazer o bem para as pessoas e não faço o bem para essas pessoas. Tudo isso Jesus fez. Fez o bem para as pessoas, deu comida para os pobres, vestiu os que estavam sem roupa, teve compaixão dos pecadores, pregou o evangelho para muitas pessoas. Tudo isso ele fez. Tudo o que me falta está em Jesus. E o que me falta? Absolutamente. Por isso, a simpatia que Jesus tem pela mulher do fluxo de sangue, pela mulher pecadora que foi pegando o tédio, que eu não tenho, Jesus fez por mim. E é por isso que ele, sendo justo, ele imputa esse sentimento que ele teve em mim. Jonathan, isso é justo fazer. Você não fez.
Mas então eu fiz por você. Eu paguei essa conta de bilhões e bilhões e bilhões de dólares que estavam sobre você. Manto de Canadá. Perguntas? Perguntas? 33. Não? Comentários? Vamos lá. Deus, em nome do justo advogado Jesus Cristo, aquele que viveu uma vida justa, reta, íntegra, cumpriu todos os mandamentos perfeitamente. Em nome deste homem, Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. E agora em agradecimento ao Senhor por ter provido a nós o Cordeiro que nos substituiu. Este mesmo Cordeiro que nos traz justiça. Obrigado porque a tua ira se afastou de nós. O Senhor Jesus Cristo, que o Senhor mesmo Deus proveu a nós, foi nosso para-raio. É Ele o nosso pix, a nossa figas, que nos traz segurança, paz no Senhor. Gratos nós somos, Pai, porque a justiça não é nossa, é de Jesus. E essa justiça, quando nós cremos nele, é imputada a nós. Louvamos o Senhor, nos dá segurança para nossas casas e nos mantém firmes em tua presença. Em nome de Jesus. Amém.